Olá, sou Denis Alves, professor de Física, e na aula de hoje abordarei um fenômeno muito presente no nosso cotidiano, que é o efeito Doppler. Bom, os objetivos dessa aula é fazer com que os alunos reconheçam o fenômeno do efeito Doppler e também reconhecer as suas características e relacioná-los em diferentes contextos. Para isso, é necessário que, como pré-requisito, os estudantes tenham compreendido o conceito de ondas e suas características, como período, frequência, comprimento de onda e velocidade de propagação num meio, que no nosso caso é o ar atmosférico. Bom, mas o que é o efeito Doppler? Trazendo um exemplo bem comum no nosso cotidiano, quando estamos parados na rua e temos aquela sensação de que a ambulância está se aproximando, quando o som da sirene ele vai ficando mais agudo. Isso significa que a frequência do som está aumentando. Em seguida, quando a ambulância passa por nós, temos a sensação de que o som vai ficando mais grave e mais baixo. Isso é porque a frequência do som está baixando. Então, o que é o efeito Doppler? É a sensação da alteração da frequência sonora emitida pela fonte emissora devido ao movimento relativo entre a fonte e o observador. Neste caso, estamos tratando a fonte em movimento e o observador parado em relação entre a fonte emissora. Para melhor visualização também, temos essa imagem. Essa seria a fonte emissora parada, estática, no mesmo local. A partir do momento em que a fonte entra em movimento, percebemos que logo à frente dela, o comprimento de onda diminui. Esse é o comprimento de onda aparente experimentado pelo observador que está na frente da fonte emissora. Então, se o comprimento de onda diminui, que é o espaço entre as duas frentes de ondas, ou seja, esses dois círculos, significa que a frequência está aumentando. Logo em seguida, na parte de trás da fonte emissora, que no caso é este ponto, percebemos que o espaço entre as frentes de ondas aumenta. Isso significa que a frequência diminui. Vamos para uma simulação para compreendermos melhor este fenômeno. Bom, nesse caso, temos três opções de observadores. O primeiro que eu vou escolher é o observador que caminhará com a mesma velocidade junto com a fonte emissora. E por isso, vamos experimentar a frequência real emitida pelo som da fonte emissora, que será essa frequência. Mais uma vez. Bom, agora iremos escolher o observador no qual a fonte está se afastando, que é o que está atrás da fonte. Mais uma vez. Perceba que a frequência escolhida ainda continua a 440 Hz. E o observador que está atrás da fonte, ou seja, no qual a fonte está se afastando, experimenta uma frequência sonora menor, ou seja, um som mais grave, que foi esse que nós percebemos. E por fim, iremos escolher agora o observador que está na frente da fonte, ou seja, no qual a fonte está se aproximando. Bom, o observador no qual a fonte está se aproximando experimentou uma frequência maior que aquela frequência real emitida pela fonte emissora, certo? Então, sendo o F2 o observador no qual a fonte está se aproximando, perceba que é maior que a fonte real emitida pela fonte emissora. E no qual a fonte está se afastando, é menor que a frequência emitida. Sendo assim, voltamos à nossa apresentação.
Podemos calcular a frequência aparente a depender do observador, no qual a fonte está se afastando e também está se aproximando. Bom, escolhemos um tempo em t igual a zero, no qual essa primeira fonte de onda, no qual a frente de onda número 1, ela foi emitida. Sabemos que o som ele possui uma velocidade constante, então escolhemos Vs como velocidade do som e T o período de frequência da emissão desse som. Logo em seguida, já com a fonte da fonte emissora do som se movendo, ela irá emitir uma frente de onda 2, já com a velocidade da fonte emissora, vezes o período T de emissão desse som. Sendo assim, o observador ele experimentará um comprimento de onda, que iremos considerar como lambda linha, e será o movimento relativo entre a velocidade do som da frente de onda e a velocidade da fonte, e temos essa expressão. Então, se o observador ele possui um comprimento de onda experimentado, assim ele também terá uma frequência aparente, uma percepção diferente da frequência real, com essa expressão. Bom, calculamos aqui então a frequência aparente para o observador que está na frente da fonte emissora desse som. Analogamente, para o observador agora que está atrás da fonte emissora, temos essa expressão final. Bom, essa foi a aula sobre efeito Doppler, no caso em que a fonte emissora está em movimento e o observador parado em relação à fonte emissora, certo? Obrigado.